Vamos de mais um vídeo para que a gente transforme a nossa forma de enxergar esse mundo, de enxergar, na verdade, a nossa vida, a nossa mente, né? Que esse mundo nada mais é que resultado do que nós criamos, do que nós cultivamos como ideias. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carência. E aqui, nesse primeiro vídeo, a gente vai dar mais ênfase para uma carência mais abrangente. A gente não vai usar muito a carência emocional por enquanto, a carência afetiva. Primeiro a gente vai falar da carência em um contexto geral, depois a gente entra nas questões emocionais, nas questões amorosas, que eu sei que é um problema ou um grande desejo para todo mundo, né? O ser humano, ele precisa estar com alguém do lado, ele precisa se sentir pertencente a algum local, nem que seja um grupo de amizade, enfim, ele precisa se sentir parte de algo. E a gente vai entender também o porquê dessa necessidade. Mas agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a carência, como eu falei, nesse sentido geral, para que a gente consiga perceber todos os aspectos que estão por trás do ser carente de algo. Então a gente sabe que a carência, ela é um estado, primeiramente um estado mental. A gente acredita que falta para nós, né? E principalmente a carência, ela vem de um sentido de que a gente não tem a crença na abundância do universo. A gente não acredita que existe uma energia que ela é infinita em possibilidades, ela é infinita em trazer para nós, ela tem infinitas possibilidades, aliás, de trazer para nós aquilo que a gente quer. Mas a gente acha que não, a gente acha que só do nosso jeito é que eu vou conseguir algo, só do nosso jeito que eu vou estar completo. Então a gente sempre carrega um sentimento de carência dentro de nós em certos segmentos da nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho uma família feliz, eu tô legal, eu tenho um matrimônio bacana, eu tô legal aqui, mas me falta dinheiro, então eu tenho uma carência no dinheiro. Eu tenho uma família legal e eu tenho dinheiro, mas me falta uma carência existencial. Eu sinto a minha vida um pouco vazia. Eu não sinto que eu tenho, que eu estou realizada. Então falta uma carência. Eu tenho uma carência na minha realização pessoal. Ou eu tenho grana, mas eu não tenho ninguém. E por aí vai. A gente nunca está completo. E quando a gente pensa em como nós poderíamos fazer para resolver esse problema da carência, a gente sempre pensa que deveria acontecer do nosso jeito, que deveria ser de tal forma. E aí a gente não entende que quando juntos ao universo, quando unificados ao universo, a gente vai receber vários insights de várias formas que a gente poderia realizar para que a gente suprisse aquela carência. Mas, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender? Nós temos que entender que essa energia existe e que se nós estamos manifestando carência em qualquer segmento da nossa vida, essa carência é resultado, é fruto das nossas crenças que ainda estão dentro de nós, que estão limitando qualquer manifestação maior que a gente gostaria de estar experimentando. Então, a carência tem a ver sempre, né? Tudo que tem problema na nossa vida está ligado a crenças limitantes. Então, se eu estou sentindo que me falta algo dentro de mim nem acredita nessa abundância toda do universo, e algo dentro de mim está falando que ou eu não sou merecedora de ter algo, ou que é difícil demais eu ter algo, ou que o universo é escasso e a riqueza não é para todo mundo, ou que o amor é coisa de novela e que não existe na vida real porque eu não sou digna de ser amado. Tudo isso assim, né? A gente vai falando por camadas. Primeiro a gente pensa num sentido global. Não existe, vamos falar de material aqui. Não existe abundância para todos. São apenas os que já nasceram ricos que conseguem essa manifestação. Primeiro a gente já ataca assim nessa como uma crença cômoda, né? Eu já penso assim, todo mundo pensa assim e é isso aí. Aí a gente vai esmiuçando, aí a gente começa a fazer o trabalho de esmiuçar
como que a gente pensa, pô, mas existe dinheiro só para poucos, eu não nasci numa família abundante, né, financeiramente, então como que eu vou fazer para crescer? Ah, se eu já acredito nisso, eu já paro por aí. Eu nem começo a me testar. Mas se eu começar a me testar e falar, não, eu quero vencer também na vida, eu mereço. Aí a gente começa a ter que lidar, tá certíssimo e tem que pensar assim, mas aí a gente entra na questão de lidar com as crenças pessoais. Ah, o outro consegue, eu não. Ah, eu não tenho toda essa capacidade que o outro tem. Enfim, aí vai as questões. Eu não sou merecedora e por isso trabalhar a culpa, tal. E aí a gente vai entrando nessas questões. Mas, da onde vem a carência? Por que que eu não consigo me ligar nessa energia desse universo abundante para me trazer tais insights, tais ideias para eu manifestar? Eu pego essa ideia, eu pego essa energia, mas aí a ação é sempre nossa, né, pessoal? Não adianta também ficar de olhos fechados, só rezando ou só mentalizando e não agir, e não incorporar aquilo. Então a gente entra em contato com isso, a gente pega essa ideia e vai manifestar. Mas antes a gente tem que entender que por que nos sentimos carentes? Aonde está a base da carência? É uma crença limitante? É uma crença limitante. Mas da onde vem essa crença? Vem, de novo, lá de trás, lá do começo da concepção aqui desse universo fisicamente orientado. E aí vocês vão sempre me ver falando dessa forma, porque o estar fisicamente orientado é se perceber apenas como esse corpo físico. Não perceber a multidimensionalidade do nosso eu. Nós somos eus multidimensionais. Por que eus? Porque a nossa centelha, ela cria diversas personalidades a partir dela mesma, para viver diversas oportunidades, diversas realidades, diversos tipos de manifestação. Quando a gente tem consciência disso, a gente vive a vida onde quer que estejamos, mas consciente dessa multidimensionalidade do nosso eu. A vida é muito mais divertida, é muito mais dinâmica. A gente não fica num corpo físico preso acreditando que é só isso aqui. Vamos lá. Pô, e por que tudo isso tá lá no comecinho? Porque foi no comecinho disso aqui, desse universo fisicamente orientado, que nós começamos essa criação limitada. Por quê? Porque vem da ideia de estarmos separados. Se nós decidimos, se nós somos essa ideia de separação, e aí a gente vai viver a nossa vida individualizada com essa base ela traz o quê? Você está separado daquele universo que dava tudo. Você não é mais parte daquele universo. Então aí vocês vão ter que agora, já não é mais tudo para todo mundo. Tem que ter uma forma de guerrear para conseguir o que quer, ou se conforma aí com o que está te faltando, porque a vida é assim mesmo. Então, para vencer esse estado de carência, seja em qualquer segmento que for da nossa vida, a gente tem que voltar lá atrás e perceber com todos os nossos sentidos, perceber assim, com a nossa emoção, que a separação não existe. Então a carência, ela vai diminuir dentro de nós a partir do momento que a gente aumentar o tamanho que a gente der para nós mesmos. Quando a gente aumentar a forma de compreensão de nós mesmos. Quando eu começar a tirar os véus que eu coloquei dentro de mim e ver esse eu multidimensional que eu sou, esse eu para sempre unificado com a fonte que me criou, porque é impossível estar separado, eu começo a ter ferramentas dentro de mim para ir ressignificando cada uma dessas ideias ilusórias. E quanto mais eu sentir isso, por isso que eu insisto em ficar aqui gravando o vídeo, gente, que, olha, eu vou ser bem sincera, muitas vezes não tem as visualizações que eu esperava, porque eu falo, meu Deus do céu, é um material tão incrível que se as pessoas estivessem aplicando, a vida muda de uma forma incrível, porque eu sou exemplo vivo disso, através das constantes mudanças que eu faço na minha vida, com as práticas do que eu falo aqui, que eu penso, meu Deus, tudo seria muito mais fácil, mas eu insisto nesse trabalho, porque se 5 pessoas verem, se 100 pessoas, se 1000 pessoas verem esse vídeo, já vale para mim o compartilhamento dessas informações. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse sentimento, a gente praticar isso que a gente vem falando, para que a gente consiga chegar num ponto de falar,
putz, é isso mesmo, né? O que o Seth explica, o que o Curso em Milagres explica, o que a Fernanda vem falando, vem conversando com a gente, faz sentido, porque eu tô me sentindo diferente. A gente começa a entrar em um estado de consciência, pessoal, que a gente começa a perceber essa multidimensionalidade do nosso eu. E quanto tudo aqui é moldado, a gente consegue moldar a nossa realidade. E aí, mais para frente, a gente começa a entender, mas não é um entender de escutar alguém falar, é um entender de sentir que, por mais que a gente já tenha a compreensão, mas a gente ainda está se vendo fisicamente manifestado, a gente começa a brincar com essa situação. Como que eu falo brincar? A vida fica divertida, porque você começa a entender que o legal disso tudo aqui é compreender que a gente está aprendendo a cocriar e usar eu acreditei, eu sei que eu sou fruto dessa ideia da separação, mas eu já não acredito mais nessa ideia. Então, o que eu vou fazer com o tempo que me resta? Aí nós vamos aprender a cocriar de uma forma unificada. A gente vai voltar a todos os nossos objetivos, criar uma vida normal. Tudo que eu falo aqui no canal, a gente tem sempre que aplicar, mas tendo a nossa vida normal. Não acha que a unificação ou que a espiritualidade vai te tornar aquele monge que não faz nada. Muito pelo contrário. Eu adoro sair, eu adoro me divertir, fazer coisas legais, viajar para lugares legais. Eu adoro, assim. Em nenhum momento eu deixei de fazer aquilo que eu gosto. Muito pelo contrário. Claro, coisas passaram a não fazer mais sentido. Tipo, dificilmente vocês vão me encontrar por aí na balada, igual antes eu fazia, eu saía direto, a minha juventude eu não parava em casa. Mas, tipo, você começa a perceber que, não são ambientes legais, não são energias legais, não tem troca, você não tá falando com gente que fala a mesma língua, aí as coisas vão perdendo a graça, ok. Mas, por outro lado, nasce em nós um desejo tão grande de realização, pessoal, que é impossível a gente sentir carência, porque a gente começa a ver que tudo está nas nossas mãos. Todas as ferramentas vêm de nós, já está dentro de nós quando a gente começa a se perceber unificado. E aí a vida fica mais divertida. E aí você pensa assim, pô, isso daqui é para eu aprender a criar o eu que eu quero ser. Então eu vou usar o meu dia a dia para criar com consciência esse eu que eu quero ser. Fernanda, mas eu sou limitada, eu tenho as minhas limitações. Ou a gente acredita ou não acredita. Então, arrumar desculpinha nessa altura do campeonato que a gente está aqui, percorrendo todo esse ensinamento que a gente vem percorrendo, e já tem o quê? Quase 4 anos que a gente está fazendo esse trabalho juntos, já não tem mais, essa desculpa já não vale mais. Então, assim, você quer mudar a tua vida, você tem que olhar para esse sentido de se perceber como eu multidimensional, acabar de vez com essa ideia de separação dentro de nós e começar a pedir para a centelha nos mostrar o que é esse estado de unificação. Porque uma vez que a gente percebe esse estado de unificação, a gente vai sempre relembrar dele nos momentos que a gente ainda deslizar sobre as emoções, sobre a grande massa que ainda vibra aqui nesse estado ilusório que a gente está. Então, a carência vai embora quando a gente percebe onde nós estamos. Não estou falando de que planeta, que país, que bairro, não estou falando que corpo, não é isso. Onde nós estamos para sempre em essência, que é na fonte criadora primordial, que é dentro da energia do todo. Nós somos partes dele. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que é impossível vibrar em um estado de carência sem que essa não seja a nossa vontade. Nós temos livre-arbítrio para escolher o que queremos pensar e o que queremos acreditar. Então, é uma escolha nossa fazer todo um trabalho para que a gente perca de vez essa ideia de separação. Quando a gente perder essa ideia de separação, a gente consegue entrar nesse estado unificado com essa energia e aí, pessoal, os insights vêm e começam a acontecer. E vai chegar um momento na nossa vida, na vida de todo mundo, que a gente vai falar assim, meu Deus, eu estou conseguindo ser aquela pessoa que no meu momento mais feliz da minha vida, mais cheio de alegria, quando eu estava, sabe quando a gente está cheio de esperança, antes de tomar porrada da vida, a gente está cheio de esperança. E a gente aprende que, nossa, eu vou criar tudo aquilo que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero ser isso aqui. Mas aí a vida vem, a gente apanha e a gente vai se contentando,
Só que, para nós, buscadores, por isso que eu chamo esse canal de, quando eu falo com vocês, né, bem-vindo à nossa família, porque nós somos uma família de buscadores, nós somos uma família, e eu sempre falo isso, que através da nossa união energética, a gente não se vê, a gente não se conhece, mas a gente já formou uma egrégora de mudança e de transformação nesse planeta. Então, o nosso trabalho é muito importante. Então, para nós que fazemos parte dessa família, uma hora vai chegar o momento que a gente, de tanto a gente trabalhar, a gente vai falar, meu Deus, eu consigo ser essa pessoa que eu quero. Você vai começar a perceber que você está se tornando aquilo que você quer quando você soltou as expectativas e focou somente em se transformar, em transformar as crenças limitantes em crenças que nos fortalecem, jogar fora as ideias que falam que a gente está separado, que as ideias que são frutos, os sentimentos que são frutos da ideia da separação, quando a gente jogar fora tudo isso e a gente passar a ressignificar cada uma delas, a gente vai ver que primeiro vai vir um estado de que não importa o que eu estou fazendo. Eu quero isso aqui, eu quero vibrar essas ideias novas. E aí a gente vai passar um tempo só. É como se, pessoal, a gente tivesse inconscientemente, assim, a gente não tem essa noção do estado acordado. Mas é como se a gente estivesse mudando num sentido tão forte que a gente começa a não se perceber mais como nós éramos, assim. Durante todo esse processo, e durante os exercícios que eu fazia do sete, eu escutava muito essa energia falando comigo. Era como se o sete falasse comigo. E é como se ele fala muito comigo. E ele falou para mim no comecinho, lá atrás, que eu ia começar a não me perceber mais como eu me percebia. Que eu ia transformar o ser que eu era. E que às vezes eu ia ter o sentimento de estar aqui, mas não estar aqui, mesmo estando no estado acordado. Bom, eu comecei a perceber que durante o sonho, no meu dormir, eu estava sempre produzindo. E aí eu chegava e realizava aqui fisicamente. Muito forte isso com os livros, né? Que, aliás, o primeiro já está para sair. Enfim. E eu via que o livro já estava escrito lá e eu só, em estado acordado, só passava ele aqui para o computador. Claro que escutando, né? Esse primeiro foi totalmente canalizado. Então, eu comecei a perceber essa diferença. E depois eu comecei a reparar que realmente eu era uma nova Fernanda, eu era uma nova pessoa, muito mais leve, muito mais confiante. E hoje, claro, não é 100% perfeição. Quando eu me vejo num estado, que eu até comento com a minha mãe, eu falo, mãe, eu tô me sentindo bagunçada. Quando eu me sinto bagunçada, é como se as minhas ideias estivessem soltas, eu não estivesse no comando. Aí eu sento, sério, pessoal, sem esforço nenhum, eu sento, dou umas respiradas e falo, eu preciso me organizar. Eu fecho o olho 2 minutinhos, intuo o que eu tenho que fazer, aí eu começo a fazer, quando eu vejo, eu já voltei para o meu estado organizado de novo. Por quê? Porque eu já cultivo dentro de mim, acima de tudo, que a separação não existe e que é impossível estar separado. Quando isso vibra dentro da gente, é muito mais fácil ressignificar as crenças. Por isso que eu tive uma ideia. Eu acho que o que falta, o mais difícil para quem está começando esse trabalho é se perceber como realmente nós somos. Eu sempre falo para o pessoal que assim, o material do SET é maravilhoso, porém, para quem está começando ainda nessa percepção da mecânica quântica, vendo a realidade através dos olhos da mecânica quântica, nos vendo como co-criadores, para que isso tudo faça sentido, eu sempre indico um curso em milagres. Por isso que eu comecei esse canal falando de um curso em milagres, porque eu pensei, poxa, se a gente trabalhar a ideia que nós temos de nós mesmos, a hora que eu começar a falar de conceitos mais, vamos co-criar, é assim, assim, assado, o pessoal vai estar mais preparado. Mas tem muita gente nova chegando. Tem muita gente que ainda não consegue vibrar dentro de si esse conceito. Então, eu vou dar uma mesclada aqui nessa playlist e trazer um pouco mais do material de um curso em milagres na minha linguagem, num bate-papo assim como a gente vem fazendo, e aí eu quero saber se vocês acham legal, que é para a gente reforçar essa ideia da não separação, da não existência da separação. Eu acho que ainda falta mais elementos para que a gente fortaleça, e eu falo isso por conta das questões que o pessoal vem me escrevendo, do que eu tenho trocado com o pessoal por aí.
E tá acontecendo um movimento aqui no canal, a gente está sendo procurado para palestras, enfim, para fazer mais coisas em locais que estão precisando, e a gente já meio que começou esse trabalho. Então, eu acho que vai ser legal, eu estou sentindo muito isso, da gente começar a fortalecer mais esse ponto, e aí depois a gente foca novamente na cocriação. Na verdade, não é que vai desfocar, né, porque tudo é uma coisa só, mas eu acho importante a gente trabalhar mais esse conceito. Porque aí, pessoal, quando a gente tiver esse sentimento, quando todo mundo tiver esse sentimento dentro de nós, ressignificar essas crenças limitantes, por exemplo, a carência, a escassez, a falta, fica muito mais fácil. E aí a gente tem muito mais elementos dentro de nós para trabalhar aquilo que a gente precisa trabalhar. Mas por enquanto, vale entender que eu me sinto carente porque eu me sinto separada. Porque uma vez unificada a uma energia que cria tudo, a uma energia que cria com abundância, não tem por que eu estar carente. Talvez aquilo que eu queira manifestar não esteja de acordo com as ideias que eu estou tendo. Aí essa comunicação não consegue acontecer. Mas quando eu me interiorizar, quando eu realmente passar a escolher meus planos com a minha intuição ligada com a minha centelha e não ligada a desejos do ego, aí eu consigo equalizar as coisas. E aqui eu estou falando vontade unificada com a centelha, não é ser simplesinho, hein, pessoal? Muito pelo contrário, a gente acha que o ego é que quer grana, que quer isso, que quer aquilo. O ego quer as coisas legais por motivos errados. Quando você está unificado, você vai continuar querendo as suas coisas legais, mas mais íntegro dentro de você e com... É como se você unificasse os teus desejos reais mesmo, aquilo que te traz prazer de fazer. Aquilo que faz você vibrar o amor por estar fazendo. Por exemplo, eu me descobri na escrita, era uma coisa que eu sempre quis fazer, escrever. Desde pequena, às vezes eu sonho com histórias que eu escrevi já um livro infantil, que eu estou repaginando ele também para voltar ele na Amazon, que é uma gracinha, e ficou lindo agora, ele ficou super bonitinho. Eu falei, poxa, eu queria estar lendo isso para uma criança, sabe? Eu gostaria de ter lido isso quando criança. É bem pequenininho, bem curtinho, mas veio do quê? Veio de uma visão que eu tive. Então, assim, eu sempre fui escrevendo, mas a vida me levou a trabalhar em um outro segmento, que eu gosto também. Mas quando a gente faz. Mas assim, foi um segmento que me deu muita decepção, me deu muito trabalho. Eu encontrei muitas pessoas que me passaram a perna, enfim. Atraí, ok, tal, tudo perdoado, tudo maravilhoso, responsabilidade assumida por tudo que acontece, tá tudo certo. Esse lado continua acontecendo, mas quando eu me vi escrevendo, quando eu me vi criando conteúdos sobre isso que eu amo fazer, não é que eu escolhi, agora tanto faz para mim, não quero os bens, não quero a matéria que isso pode me trazer. Não, muito pelo contrário. Aí você se fortalece fazendo uma coisa que você ama demais e o fruto que você vai receber não importa, mas também não quer dizer que você não vai receber, muito pelo contrário, eu acho que é aí que a transformação realmente acontece. Então a gente se acha, pessoal, com prazer na vida, amando aquilo que faz, né? E recebendo os frutos desse trabalho que vem desse estado unificado. Então, quando a gente fala em perceber com a intuição os nossos desejos, deixar a nossa centelha guiar, não é nada de não ter o físico, de não ter a grana. Muito pelo contrário, é aí que você para de bater a cabeça num caminho aqui para olhar e realmente criar. Aí você entende que com os elementos certos dentro da gente, a gente cria o que a gente quiser. Se eu quiser continuar nesse caminho aqui, eu vou continuar, ou se eu quiser só focar nesse, eu vou só focar nesse também, não importa. O que importa é a gente mudar dentro as ideias. E aí, quando a gente for querer trabalhar com a nossa intuição, vem tudo certinho. E esse sentimento de carência desaparece. Mas e a carência quando eu me sinto sozinho, que eu tô me sentindo carente mesmo? Que a gente vai falar em outro vídeo. Mas ela também vai embora. Por quê? Eu sou parte do todo. Eu sou parte da energia que tudo cria e da única energia que existe. Como que eu vou me sentir carente? Então, a partir do momento que a gente esquece essa ideia de que estamos separados, todo um leque de novas oportunidades de sentir, de pensar e de criar na nossa vida muda.
Então vamos focar nisso, pessoal. Daqui para frente a gente vai falar, vai dar uma focada nesses vídeos, nessa mesma sequência aqui que a gente está fazendo, mas mais focados em trabalhar essa ideia da separação, que é uma grande ilusão, para a gente continuar firme, porque a gente está entrando numa nova era, que a gente vai ter aqui ó, o pensamento mais potencializado. Vem ainda um pouquinho mais desses momentos, perdão, desses momentos pesados que a gente vem passando, mas é normal, a gente está limpando crenças que não querem ser ressignificadas, mas a gente tem que dar uma segurada, tem que continuar. E a hora que vir o momento de co-criar, a gente já vai estar preparado para ter aqui as ferramentas certas para criar o plano certo que a gente quer manifestar. Arrumou tudo isso aqui, essa bagunça, aí a gente unifica, aí a gente vai para um outro nível de experiências. Mas por enquanto, a gente vai viver essa daqui feliz, alegre, com espontaneidade, com amor pela vida, com vontade de viver e de criar cada vez mais, porque a gente tem certeza que a gente está unificado e seres unificados não têm obstáculos que eles não possam vencer, porque eles sabem que eles já têm dentro de si tudo o que eles precisam para manifestar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.